Estamos novamente com os alunos da disciplina de estágio supervisionado, dessa vez com Henderson Marchiorato, que vai falar sobre Heidegger, Ortega e a técnica. Boa noite, ou bom dia, conforme o horário que as pessoas estiverem nos ouvindo, né? O que você tem a nos dizer sobre isso? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a escola também, onde você está fazendo o estágio. Boa noite, bom dia. Então, meu nome é Henderson Marchiorato, como o professor acabou de nos dizer. É assim, o tema que eu vou tratar é sobre técnica. A técnica, especificamente em Heidegger e Ortega. O que eu quero dizer com técnica? A gente pensa a técnica, o primeiro modo, você tem a técnica disso, não tem a técnica, como um modo de fazer algo, como um modo próprio de fazer algo. Por exemplo, vamos pensar a um técnico em informática. Então ele tem o domínio total, o controle, o modo de fazer aquilo. Ele domina a técnica, domina todas as leis, vamos dizer assim, todo o conhecimento. E isso é errado, pelo menos para Heidegger. Heidegger é o tema da técnica, vou introduzir aqui um contexto. O tema da técnica. Por que foi importante pensar o tema da técnica? Principalmente no contexto histórico de Heidegger, que ele é o pensador do século XX, início do século XX, ali, anterior à guerra, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Então ele está bem nesse conflito da técnica. O que a técnica nos levou? O que a racionalidade nos levou? Tudo bem, a gente evoluiu enquanto ciência, todas as ciências, agora a medicina, o direito, a biologia, todas as ciências estavam se descobrindo. Como que eles descobriram, eu vou falar posteriormente. Como que deu essa eclosão da ciência. E por que chegou esse nível técnico da sociedade. Então todo mundo está se questionando, será que levou um resultado bom para a sociedade? Porque a gente teve uma guerra mundial, nunca tivemos uma guerra mundial tão ampla, tão bélica, tão destrutiva como no período técnico de agora. E no trabalho, nós temos máquinas, temos tecnologia, mas continuo trabalhando. Será que fez realmente bem para a sociedade? E o que nos leva a pensar eticamente essa técnica? Será que é o sentido correto? Então, para a filosofia, foi um tema dos mais pertinentes desse período. Então, Heidegger, antes de Heidegger, tem um pensador chamado Ortega, que ele pensou a técnica assim, em 1930, aproximadamente, meados de 30. Ele pensou a técnica de um modo totalmente diferente. Que todo mundo pensava que era um modo de fazer, a técnica é um modo específico, disciplinado de algo. Então tem o técnico nisso, técnico naquilo outro. Não. Ortega diz que a técnica tem um sentido mais geral, um sentido amplo. Então o ser humano, por ser homem, ele já é técnico. Você pensa, como assim? Então todo ser humano é técnico? Ele diz, claro. Se você pensar, ele dá exemplo de 3 estágios mesmo, com D, 3 estágios da técnica. Então ele vai dizer, teve a técnica do acaso, que é do homem primitivo, a técnica do artesão, que é o homem antigo, para dizer assim, na modernidade, antigo e idade média, o artesão. Não é o homem da modernidade, com máquinas e ciência, não existia ciência ainda. E o terceiro estágio da técnica, que é o técnico, que é o estágio da técnica do técnico. Aí já é o técnico disciplinar. Aí já é o nível da ciência. Então ele começa dizendo, tá, vou pegar minha premissa. Todo homem é técnico, por natureza. E você pensa, mas como assim? Você não pode comparar um homem primata, com um cientista hoje? Tem diferença. Ele vai dizer, claro que tem diferença. Porém, veja como é comum. Ele mostra. O primeiro primata, ele precisava sobreviver no seu ambiente. Diferente dos animais que se adaptavam ao ambiente, o homem é o único animal que faz o contrário. Ele torna o ambiente acessível para ele viver. Por exemplo, o homem pega e faz uma caverna. Esse ato de fazer uma caverna já é uma adaptação. Ele adapta a montanha para ele. A montanha não passa a ser uma montanha, passa a ser uma caverna. Então já é um ato técnico. Porém, essas técnicas não eram ainda conscientes desse estágio. Eram inconscientes e para a sobrevivência mesmo. Por exemplo, o fogo. Ele dá o exemplo do fogo. O fogo não foi que o homem quis fazer fogo, como hoje, eu quero fazer fogo. A gente sabe como fazer fogo, a gente vai lá e faz. Não, ele não tinha conhecimento do fogo, não tinha professor, não tinha internet para ensinar para ele o que é o fogo. Ele simplesmente estava brincando, é uma teoria dele, eles estavam brincando com um pedaço de pau de madeira, esfregando uma na outra, ou com pedras, sem querer bateram, e de repente descobriram como fazer o fogo. Não o que é o fogo, o que é o fogo eles já tinham conhecimento. Porém, como fazer o fogo, a técnica de fazer fogo. Então eles aprenderam. Foi no acaso. Porém, essa técnica, eles julgavam ser algo, de certa forma, mágico, algo divino. Porque eles não conheciam o fundamento do fogo, o atrito, essa questão física mesmo, de como que o fogo precisa de oxigênio e tudo mais. Eles não conheciam, eles falavam, como que pode de 2 madeiras nascer o fogo?
Deve ser a natureza. Isso não é inexplicável, é algo mágico, é um dom de Deus. Não é eu que faço fogo. Eu faço isso, e quem me concede o fogo é a natureza. Então eles não tinham consciência de ser técnicos. Daí, no segundo momento da técnica, é o estágio do artesão. Então, a partir desse pequeno degrau, dominando o fogo e dominando a pescaria, eles vão tendo um saber maior. Porém, esse saber é sempre na base da narrativa, de um pai ensinando para o filho, do filho para o seu outro filho, e cada um aprende um pouco mais, porém vai se dispersando. No estágio da técnica do artesão, já é um conhecimento, até de certa forma, pela escrita, pelo conhecimento de outras técnicas, de outros povos, já existe um conhecimento mais maduro. Então, o homem dessa época, ele já tem conhecimento de que existe a técnica. Então, ele sabe que o homem é diferente dos animais, por quê? Porque eles podem fazer coisas. Além do uso da linguagem. O homem primata não tinha o uso da linguagem, ele não podia sistematizar todo o conhecimento. Então, o que um aprende isso de uma forma e o outro de outra forma, e não consegue relacionar. A partir da linguagem, eles já conseguem relacionar com outros povos, como fazer novas experiências, e vamos escrever, e vamos pensar sobre isso. Então, a técnica evoluiu. Porém, a técnica ainda era limitada a um saber específico. Então, tinha o artesão, o sapateiro. Como dizer que ele não é técnico se ele faz muito mais sapatos que muitos outros e de melhor qualidade? Ele domina o quê? Ele tem uma forma específica, uma forma boa de produzir aquele sapato. Então, essa é a forma técnica. Porém, eles consideram ainda a técnica como fazer humano. Então, não existe uma técnica sem o fazer. É algo manual mesmo. Então, eu faço o sapato, ao medida que eu estou fazendo o sapato, ele é técnico. Só é técnico se eu estou fazendo, produzindo. Então, eles não separam ainda o método e o fazer, a produção e o método. Então, esse homem ele pensa a vida já como a natureza está, de certa forma, ao seu dispor. Ele pensa, agora sim, eu entendi, a natureza não é tão misteriosa assim, eu posso dobrá-la ao meu respeito. Então, aí já começa a engenharia, começa com Arquimedes, as primeiras leis da natureza eles começam a conhecer, de certa maneira, não dominar as leis da natureza, porém começam a conhecer e ver como funciona. E nesse conhecimento, prolonga até a idade moderna, onde já vem um homem, ele pensa o quê? Qual que é a ideia moderna na filosofia? Quem a gente conhece na filosofia, dos pensadores? Primeiramente Bacon, Descartes e Galileu, e Newton posteriormente. O que esses pensadores trazeram de novidade para a filosofia? Eles pensaram primeiramente, o que é o homem no sentido científico? O que é o conhecimento? Basicamente é isso, eles queriam conhecer. E para conhecer a gente precisa do quê? Para conhecer de verdade a natureza, e o mundo, e o homem, precisa de um método, precisa de uma razão. Que eles largam do período da Idade Média, do Antigo, que existia muito misticismo, muita religiosidade. Então a gente era, de certa forma, limitado a conhecer, a pensar racionalmente, buscar as leis mais profundas. Até por crença não tem como conhecer. Até o artesão, o homem antigo, do estágio do artesão mesmo, da técnica, ele pensava, não, nunca, jamais eu vou cruzar esse oceano. O máximo que eu posso fazer é esse rio aqui. Nunca eu vou conseguir criar, por exemplo, luz agora. Não, preciso esperar o sol nascer. Não vou conseguir, hoje é noite, não tem como. Já na modernidade ele começa a pensar, não, é possível. Como a gente vai conhecer? Começar a criar um método. Nesse sentido, criou a divisão na técnica. Então existiu a técnica, que é o puro método, e o fazer, que é outra coisa, que é o operário, que seria a técnica do artesão. Não é técnica, não é puramente a técnica, é uma tecnologia. E dessa técnica, eles vão criando cada vez mais como que eu vou conhecer a natureza. Eu preciso fazer o quê? Um exemplo, para conhecer como que é um átomo, por exemplo. O que é matéria? Vamos conhecer ela mesma. Preciso de um microscópio. Para conhecer os céus, as estrelas, eu preciso de um telescópio. Então, à medida que eles vão criando tecnologias para conhecer a natureza, isso vai desenvolvendo a própria técnica. Então, a ciência, ela nasce da técnica. Para nascer ciência, precisa de um método. E esse método já é a própria técnica. Você pensar que existe, esse é o primeiro caráter. Você pensar que tem o poder de dominar a natureza. Eu tenho plena consciência que eu posso dominar a natureza e as leis. Ou que eu posso conhecer. A partir desse momento, é o boom da realidade. Então todo mundo desacredita totalmente de ideias místicas, os valores vão decaindo, e a pessoa começa a acreditar puramente na técnica. Olha onde a técnica nos levou. Por exemplo, desde a área do homem antigo, dos gregos, até a modernidade, a Revolução Industrial, ainda era o sistema econômico praticamente feudal. Era troca e venda e câmbio, existia uma moeda muito falha, não tinha relações. Com a Revolução Industrial, o homem não precisa mais trabalhar tanto. Eles começam a separar entre o trabalhador que produz os artefatos que vão comprovar aquela técnica, ou os científicos, a tecnologia, e existem os próprios pensadores.
São os homens puramente técnicos. Então, que vão estudar as leis gerais, a própria técnica daquele pensamento. Por exemplo, de uma questão da biologia. Existe o cientista. Por exemplo, no tempo dos gregos não existia o cientista em si. Quem eram os filósofos, mas não eram muitos cientistas em si. O próprio Sócrates questiona. Você é poeta, não é poeta? Mas você consegue explicar as razões de ser poeta? Sofistas, consegue explicar as razões da verdade? Você não domina a técnica. Você fala muito bem, por exemplo, da poesia, dos deuses, mas você não domina a técnica de como falar. Você não sabe as leis gerais. Vocês estão, nesse sentido, ele usava esse termo, entusiasmados. Vocês são pelas musas, vocês são, como eu posso dizer? É entusiasmado mesmo o termo. Então eles não tinham conhecimento pleno do que estavam fazendo. É isso que ele está criticando, ele tem que conhecer. Não tem que dragar dó se passar o campo da episteme, da verdade científica, do conhecimento puro, das leis. E o boom com Newton, por exemplo, com as leis da física. O que ele fez? Ele pegou um termo geral, uma lei geral, uma técnica geral, para toda a física. E aí eles começam a fazer. E a partir desse conhecimento, e dizem que a técnica na modernidade, na contemporaneidade, era um fazer para algo. Tinha esse caráter puramente utilitário. Ortega diz, não é assim utilitário. A técnica é esse pensamento geral de método, de conhecer geral. De não puramente fazer isso para algo, ou isso para aquilo. Então Ortega vem dizer isso. Só que ele diz assim, enquanto possibilidade, a técnica abre tantas possibilidades, a gente tem essa noção hoje, que a gente não consegue mais, a gente se sente vazio, se sente perdido. Então a gente tem tanta tecnologia, a gente tem celular, a gente tem computador, a gente pode comprar carro, a gente pode viajar, que a gente acaba não se encontrando, a gente pensa tão tecnicamente, que a gente não consegue mais nem sobreviver sem a técnica, no sentido estrito da palavra. Por exemplo, sem luz, sobreviveríamos? Sem as máquinas que extraem os grãos, por exemplo, para a nossa mesa, nós não conseguiríamos mais viver sem a técnica. E a técnica, a superpopulação, só existe devido à técnica. Tanto que foi o boom da Revolução Industrial. Só que Heidegger vem posteriormente e critica essa forma da técnica, dizendo que essa interpretação de Ortega, Heidegger é outro pensador alemão. Ortega é um pensador espanhol. Heidegger diz, essa forma já é uma forma superficial de interpretar a técnica. Porque a técnica, antes de tudo, ela é um modo de ser, é um modo de pensar a natureza, que já parte da constituição do homem. O problema, o perigo da técnica não está nesse ponto de conhecer plenamente a natureza, o conhecimento dela, se vai dominar e vai fazer algo ruim com ela. Não, o principal problema é o querer conhecer, essa vontade de verdade que tem por detrás, que é o que ele chama de Gestel, que é uma espécie de armação, a tradução. Que é como assim armação? Que é expor a todo custo uma verdade. Então, por exemplo, o cientista, ele vai analisar uma flor. Ele já não interpreta mais naquele contexto a flor, não interpreta o que significa a flor. Não, ele interpreta a flor enquanto átomos, um conjunto de átomos que a gente tem que especificar quais são as características dela, delimitar ela numa espécie, essa flor é isso. Então ele quer delimitar o conhecimento. E nisso, se você trazer para a sociedade, você acaba, como disse anteriormente, nosso amigo Rafael, você acaba disciplinando o conhecimento. Então, qualquer conhecimento que foge a esse âmbito técnico, de dizer isso é de delimitação, acaba sendo conhecimento inadequado, conhecimento desqualificado, já não é um conhecimento válido no meio, não só no meio científico, mas no meio cultural, no meio da vida. Por exemplo, se eu disser, por exemplo, por que está chovendo? Vai chover. Como é que você sabe? Eu vi na televisão. Um homem do campo, ele não tem esse conhecimento, mas se ele vê, por exemplo, as nuvens, ele sabe que vai chover. Isso não é uma forma puramente técnica. É um sinal. Ele abrangiu, é o mesmo conhecimento, o mesmo fim, ele chegou com outras formas de conhecimento. Entendeu? Então, Heidegger vai discorrer sobre isso. A solução que ele dá é uma nova forma de pensar, que não seria propriamente a filosofia, porque a filosofia já é uma forma técnica de pensar. Seria uma forma, de certa forma, poética, que ele diz. Então, vamos pensar qualquer questão num sentido mais amplo, num horizonte de sentido que dê sustentabilidade àquilo, não só apenas enquanto ciência. Por exemplo, vamos pensar o homem não enquanto um ser biológico, um ser psicológico. Vamos pensar ou como social, sociologia. Não, o homem é muito mais do que isso. Vamos pensar o homem no contexto enquanto possibilidade, enquanto modo de ser no mundo. Abrindo novas formas que isso acaba individualizando o próprio pensamento. Por que existe alienação hoje? É de forma técnica de pensar o conhecimento. Então, meu nome é Tiago, sou colega aqui da turma de filosofia da PUC, do quinto período. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Henderson. Qual é o problema da técnica em relação à questão da educação e meio ambiente hoje? A gente vê que a técnica ela acaba sendo um problema não só na questão ética, mas também um problema social. E aí quais são os fatores que prejudicam em relação a isso?
de certa forma, a questão na educação hoje no Brasil e a questão do meio ambiente hoje, que é uma questão hoje que está muito em voga hoje, em questão de discussões hoje sobre a questão né, por exemplo, feito estufa, a questão, né, do nosso planeta em relação à questão meio ambiental mesmo. Gostaria de saber. Então, já que tocou no tema do meio ambiente, tem que falar, técnica e meio ambiente, tem que falar da bioética em Hans Jonas, particularmente. O que esse autor vai dizer? Então, assim, a gente diz, por exemplo, efeito estufa, qual é o problema do efeito estufa? O que é? Emissão de gases. Emissão de gases da onde? Das empresas. E por que existem as empresas? Para fazer as fábricas, para criar as tecnologias, os artefatos técnicos necessários, muitos necessários para a sobrevivência, outros não. Porém, muitos artefatos, de certa forma, hoje, como o computador, não é necessário a sobrevivência, mas é necessário a nossa própria vida. Como a comunicação e tudo mais, como a rádio, por exemplo, ela é necessária. Então, o Hans Jonas vai dizer o quê? A gente não precisa acabar com a técnica, só que a gente tem que ter uma conscientização. Só que essa conscientização, por Hans Jonas, não é que não vai dar tempo, mas ela já é muito tardia. Por exemplo, a gente já não vai ter daqui, por exemplo, sei lá, 100 anos, não tenho números exatos, mas daqui 100 anos, água potável para todas as pessoas. Nós não vamos ter, por exemplo, comida mesmo para todas as pessoas, uma metrópole, com o crescimento de hoje. E precisa ser algo feito hoje. O que a gente tem que fazer? Nós temos que começar, é o que ele usa de termo de heurística do temor, é começar a pensar no futuro como imanente. Se colocar mesmo no lugar do futuro, que é o que ele chama de princípio e responsabilidade também. E não é pensar só no dia de hoje. Mas ainda tem 50 anos, 100 anos. Não interessa. Daqui 100 anos vai existir pessoas. Imagine se 100 anos antes pensassem assim, por exemplo. Não faz mal a gente... Por exemplo, você mora aí no teu bairro. Não faz mal se a gente poluir esse bairro, se a gente tirar fora esse campinho de futebol e fazer uma fábrica. Você não teria um campinho de futebol. Então ele pensa mais no sentido ético mesmo. Não no sentido muito epistemológico do que seria a técnica, quais os problemas. É mais no social mesmo, e de uma forma de todo mundo pensar o princípio de responsabilidade, não apenas no sentido moral, no sentido, tem que pensar a técnica mesmo, sustentabilidade é legal, é bonitinho, como diz o discurso. Mas não, é realmente fazer agora. Você tem que colocar na cabeça, tem que fazer, e nem que seja necessário instituir uma política disso. De certa forma até rigorosa, para realmente ter essa sustentabilidade e garantir a vida que eles chamam de vida autêntica, que é a vida do homem comum enquanto ser humano, que tenha liberdade, que consiga realizar, como disse anteriormente, realizar suas vocações, suas disposições naturais, que tenha pelo menos a oportunidade disso. Porque imagina uma pessoa que quer, por exemplo, sei lá, quer ter um emprego em alguma coisa natural, por exemplo, como ser professor. Daqui a uns tempos, por exemplo, pode ser tudo via internet. Então você vai cada vez mais se delimitando. Você não vai ter uma vida totalmente autêntica. Você é totalmente dependente da técnica, ao contrário. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Rafael aqui. Só que eu achei interessante, né? Essa heurística do temor. O Nietzsche fala em heurística da necessidade, né? Aliás, existe uma concepção que fala que ele existe uma heurística da necessidade que nada mais é do que nós desenvolvemos urgências, né, da nossa própria vida, enfim, no sentido mais amplo, de que as sociedades, enfim, elas desenvolvem urgências a partir de necessidades, né, a serem desenvolvidas. Por exemplo, a técnica. Os artistas, por exemplo, né, se falou em campo, horizonte e sentido. É só colocar uma contraposição entre artista e cientista. Os artistas têm como, né, fundamentação comunicar, ampliar esse sentido semântico. O artista, ele não cria leis, ele cria maneiras de interpretações. Enfim, ele é um hermenêutico por natureza. O cientista, por exemplo, Newton, ele cria leis. Então ele descobre. Ele é muito mais ele ressalta muito mais essa consciência, eu sei, do que eu posso saber, certo? A técnica, por exemplo, de Bacon, ele não releva muito em consideração a natureza, coisa que na nossa época é bem comum, né? Mas essa mesma ressalva, né,
digamos assim, esse mesmo pensamento de incluir agora a natureza ao nosso mundo, né, no sentido amplo, já não seria uma urgência do nosso tempo, já que os modernos faziam ciência de modo que a natureza não tinha muito essa consequência tão drástica como nós temos, por exemplo, no Japão. A arquitetura japonesa, ela não se adequa aos seus terremotos, entende? Os seus prédios não são para se suportar, não seria ainda um método primitivo de pensamento da técnica, em que o homem, na verdade, se adequa ao ambiente e não cria, certo? Essa técnica é mesmo uma maneira, um método de desenvolver algo criativo, ou apenas uma urgência de que, na verdade, temos que nos adequar à maneira em que vivemos, enfim. Então, pelo que entendi a sua pergunta, você quer saber se quer justamente mostrar o outro lado da técnica, como se ela não fosse o ato, o puro conceito de desvelamento, de conhecer, o puro querer, conhecer vontade de verdade, como se ela fosse necessária. O homem cria técnica como um utilitarismo mesmo. Tá bom. É um modo de dizer. Se fosse isso, por exemplo, o homem não precisaria, não daria salto, não existiria progresso nem desenvolvimento. A não ser que ele admitisse uma necessidade essencial do homem de desenvolvimento. Não. A necessidade de desenvolvimento do homem surge a partir da técnica. Ele já é técnico, só que ela não é algo que é necessidade de desenvolvimento. Porque o homem primitivo não desenvolvia, ele era técnico e não desenvolveu nada. O grego desenvolvia muito pouco. Por quê? Porque havia um respeito ainda. Ele entendia que, olha, eu vou pensar o que é realmente essencial. Eu conheço isso e está me sendo, de certa forma, útil. Eu tenho a técnica disso e tudo bem. Eu não tenho necessidade de conhecer de um melhoramento, sempre um melhoramento. Já está bom um pouco a vida. Essa ânsia vem com a modernidade, com Bacon. O próprio Bacon escreve explicitamente na Nova Atlântida que o homem tem que uma sociedade que o homem dominasse as leis da natureza, que não sofreria mais, por exemplo, com a fome, onde todo mundo teria comida, dominando as leis da natureza, com questões de, por exemplo, terremotos. Não, vai haver um dia que nós não precisaremos mais se preocupar com questões naturais. Nós vamos ter o conhecimento dela e como sair de tais situações. Então, essa é uma utopia que por exemplo, até Hans Jonas critica. Porque você pensa, por exemplo, sempre no progresso, uma vontade de progresso que você acaba não pensando nem no agora, nem nas consequências de tal vontade. Então a gente está gastando, por exemplo, no meio econômico, gastando milhões de reais, de dólares, em questões que não são essenciais para o dia de hoje. Se por exemplo, essa posição de que a técnica é devido ao meio, é necessária de agora, nós não estaríamos gastando com pesquisas de como ir para a Lua, por exemplo. Nós estaríamos gastando dinheiro com como desenvolver as técnicas de forma menor, como reduzir a técnica, como reduzir a emissão de gás, por exemplo, como acabar, criar... Existe isso também, só que como realmente diminuir isso, não de forma puramente criando mais e desenvolvendo mais, descobrindo mais. Então cada vez mais tem que energia, principalmente. Então onde que a gente vai buscar energia? No subterrâneo, no meio do mar. Como que o homem grego vai fazer isso? Ele extrai no átomo. Olha onde a gente está buscando energia, no átomo. A gente vai a fundo no conhecimento para quê? A gente só quer o átomo. A gente não quer saber do mar. O mar serve enquanto portador de energia, no sentido de uma hidroelétrica. Ele é apenas uma hidrelétrica, ele não é um mar mais. Então a gente quer ver o mundo de forma calculada. A gente não vê mais o mundo como as coisas são, ou como horizonte de sentido. Por exemplo, você vê por exemplo, dá o exemplo da chuva novamente. Você vê que vai chover, por exemplo. Você já pensa em, vai encher os rios e nós vamos ter água para beber, é bom nesse sentido. E você não pensa mais no sentido nem de sair para fora, para se molhar, por exemplo. Você pensa no seu trabalho. Não, eu tenho que acordar nesse horário certinho, porque depois eu vou pensar nisso, eu vou conseguir dinheiro para aquilo, eu vou investir, vou estudar isso, para ter dinheiro no futuro, para ter um doutorado. Então você nem sabe por que você está fazendo as coisas, você está pensando no futuro, é uma vontade de progresso que você tem. Entendeu? Esse é o sentido técnico do homem moderno. O grego já não, o homem antigo não. Ele pensava, vou viver o dia de hoje, eu vou dar valor à arte, que não tem significado, não tem serventia técnica nesse sentido, não tem desenvolvimento por detrás. Entendeu? Esse é o problema da ética. E, por exemplo, esse problema hoje... ele vai revelar problemas muito no futuro, como hoje a Revolução Industrial está revelando hoje. Então a gente não tem
comida nas metrópoles. Ninguém sabia que ia dar tanto problema nas metrópoles. Venham todo mundo para São Paulo. Aqui tem emprego para todo mundo. O que aconteceu? Ó, as favelas e toda a criminalidade que aumentou. Entendeu? Então a gente tem que pensar nas consequências. Queria agradecer, né? E a gente vai encerrar aqui, apesar do interesse da discussão, e continuar logo em seguida. Muito obrigado.